3 sutras básicos para a transformação da vida, que de certa forma são supremos. O primeiro, seja não ambicioso. Destrua totalmente a ambição. A menos que a ambição seja destruída, você permanecerá na miséria. A ambição é a fonte de todas as misérias. O que é ambição? A quer ser B. O pobre quer ser rico. O feio quer ser lindo. Todo mundo ambiciona ser algo mais, algo diferente daquilo que é. Ninguém está contente consigo mesmo. Isso é ambição. Você nunca está contente com aquilo que você é, seja o que for. Isso é ambição. Então você permanecerá irremediavelmente miserável, porque você não pode ser outra coisa. Você só pode ser você mesmo. Nada mais é possível. Tudo mais é fútil, prejudicial, perigoso. Você pode desperdiçar sua vida inteira, toda a sua existência. Aquilo que você é, seja o que for, é você. Aceite-o. Não deseje ser diferente. A não ambição significa isso. A ausência de ambição é fundamental a toda transformação espiritual. Pois quando você se aceita, muitas coisas começam a acontecer. Mas a primeira coisa, se você se aceitar totalmente, a primeira coisa que lhe acontecerá será uma vida não tensa. Não haverá tensão. Você não deseja ser algo mais. Não há nenhum lugar para ir. Então você pode estar aqui e agora. Não há comparação. Você próprio é único. Não pensa mais em termos de outros. Então, não há mais futuro. A ambição precisa de futuro. Precisa de espaço para crescer. Ela não pode crescer aqui e agora. Não há espaço. Este momento é tão pequeno, tão atômico. A ambição precisa do futuro. Quanto maior a ambição, maior o futuro de que se necessita. Se sua ambição for tão grande a ponto de não poder ser satisfeita nesta vida, então você criará uma vida após a morte. Criará o céu, criará a moksha, criará a ideia de renascimento. Não quero dizer que o renascimento não exista. Estou dizendo que você acredita no renascimento, não porque ele exista, mas devido às suas ambições serem tão grandes que não podem ser satisfeitas numa única vida. Sua crença no renascimento, na reencarnação, não deriva de que isso seja um fato. Deriva de sua ambição e desejo. A reencarnação pode ser um fato, mas para você não passa de uma ficção. Para você é apenas uma questão de futuro, de mais espaço para se mover. Lembre-se, você não pode ser ambicioso no momento presente. É impossível, não há espaço. O momento presente é tão atômico, tão pequeno, que você não pode se mover nele. Você pode estar nele, mas não pode desejar. Ele é suficientemente amplo para o ser, mas não o é para o desejo. Para desejar, você precisa do futuro, do tempo. Na verdade, o tempo existe por causa do desejo. Para estas árvores, não há tempo. Para estes pássaros que cantam, não há tempo. Para as estrelas, para o sol e para a terra, não há tempo. O tempo existe por causa do desejo humano. Se a humanidade não estivesse na Terra, não haveria tempo, não haveria passado nem futuro. Seu desejo cria o futuro, sua memória cria o passado. Ambos são partes de sua mente. Não deseje e o futuro desaparecerá. E quando não há futuro, como você pode ficar tenso? Como? Não há possibilidade de se ficar tenso se não há futuro. E se não há passado, se você sabe que o passado é apenas a memória, a poeira acumulada durante o caminho,
como pode haver qualquer ansiedade? Com o passado vem a ansiedade, com o futuro, planos, imaginações, projeções. Surge a tensão. Quando o passado desaparece e o futuro não está aberto, você está aqui, agora. Nenhuma ansiedade, nenhuma tensão, nenhuma angústia. A não ambição significa aceitar-se tal como você é, mas isso não quer dizer que não haja possibilidade de crescimento. Ao contrário, quando você se aceita tal como é, a transformação se inicia. Você começa a crescer, mas em outra dimensão. Então a dimensão não está no futuro, mas no eterno. Conheça bem essa distinção. Você pode se mover de dois modos. Se você se move no futuro, está se movendo na mente, num mundo de ficção, de sonho. Se você não se move no futuro, então uma dimensão diferente se abre para você a partir desse exato momento. Você está se movendo no eterno. O eterno oculta-se no momento. Se você puder estar aqui, agora mesmo, no momento, você penetrou no eterno. Se continua pensando no futuro e no passado, está vivendo no temporal. O temporal é o mundo, o eterno é o nirvana. Conta-se que Buda repetia frequentemente que, se você puder permanecer no agora, não há necessidade de qualquer técnica de meditação. Isso é suficiente. Não é necessário mais nada. Mas como? Você poderá permanecer no agora se for ambicioso. A mente ambiciosa não pode estar no agora. Pode estar em qualquer outra parte, mas não pode estar no agora. A mente ambiciosa sempre se move para longe do presente. Ela pensa no que está por vir, pensa no amanhã, pensa numa vida após a morte. Não se interessa pela vida que está aqui. Interessa-se por algo que poderia ser. Não se interessa pelo que é. Está sempre interessada pelo que deveria ser, pelo que poderia ser. Esse interesse é não religioso. Uma mente religiosa, uma consciência religiosa, interessa-se pela existência tal como ela é. O primeiro sutra é: destrua totalmente a ambição para que você possa penetrar no eterno. Destrua o desejo pela vida. O segundo sutra. Destrua o desejo pela vida. As leis da vida são muito paradoxais. Se você desejar a vida, a perderá. Esse é o caminho mais seguro para perdê-la. Se você desejar a vida, a perderá. Mas se você não a desejar, vida abundante acontecerá a você. Através do desejo, você se move contra a vida. Parece paradoxal e é. Essa lei paradoxal precisa ser profundamente entendida. Por que é que quando você deseja a vida, você a perde? Por quê? Não deveria ser assim. Logicamente, matematicamente, não deveria ser assim. Se alguém deseja a vida, por que a perderia? O mecanismo é tal que, ao desejar, você se moveu novamente para o futuro. E a vida está aqui. A vida já existe. Como você pode desejá-la? Apenas aquilo que não existe pode ser desejado, mas a vida é. Como você pode desejá-la? Ela já é, já está acontecendo. Você é vida. Se você desejar a vida, a perderá. Através do desejo, você se distancia da vida. Todo desejo a leva cada vez mais longe. Por isso há tanta insistência na ausência de desejo. Isso não significa que Buda ou todos aqueles que falam sobre a ausência de desejo estejam contra a vida. Ao contrário, eles são, de fato, a favor da vida, mas dizem, não desejem. E isso nos soa como se eles fossem contra a vida, como se fossem negadores da vida. Eles não
o são. Através do desejo, estamos perdendo a vida. É por isso que Buda diz, não deseje. O que acontece se você não deseja? A vida acontece a você, ela já está acontecendo, mas você não pode olhar para ela, porque seus olhos estão fixados no futuro. Você está em outro lugar, sua mente não está aqui. A vida está aqui e você não está aqui. Portanto, o encontro torna-se impossível. Então você ansiará pela vida, a desejará, mas continuará a perdê-la. Permita que a vida aconteça a você. Como isso pode ser feito? Estando atento ao que se passa aqui, não tendo desejos de estar em outro lugar. No momento em que você começa a desejar a vida, torna-se temeroso da morte. Isso é inevitável, porque o desejo pela vida cria o medo da morte. Não existe nenhuma morte. Na verdade, nada morre, nada pode morrer, é impossível. A morte nunca acontece, a morte não existe. Então, por que sentimos tanto a morte e a tememos tanto? Porque tememos algo que não existe. Tememos a morte devido ao nosso desejo pela vida. O desejo pela vida cria um medo pelo oposto, o medo da morte. Não conhecemos a vida, mas a desejamos. Então surge o medo de que a vida seja destruída. Vemos a morte acontecendo. Alguém morre. Você já reparou no fato de que é sempre outra pessoa que morre, nunca você? É sempre outra pessoa. Você vê a morte do lado de fora, nunca vê do lado de dentro. Você vê alguém morrendo, mas não sabe o que está acontecendo no fundo do seu ser. Sabe apenas o que está acontecendo na periferia. A periferia está morta, não está mais viva. A pessoa não pode mais respirar. Mas o que aconteceu no âmago da pessoa, no próprio ser, no centro? Você não sabe. Ninguém testemunhou a morte, e isso não é possível, pois há apenas um modo de testemunhá-la. Você precisa se mover até o íntimo de seu ser, e aí testemunhá-la. Mas aí, a morte nunca acontece. É por isso que um Buda, um Krishna, riem da morte. Krishna diz a Arjuna no Gita, não receie, não pense que alguém morrerá, ninguém morre. Você não pode matar ninguém. É impossível. Neste mundo, nada pode ser destruído. Nem mesmo um micro-organismo pode ser destruído. A destruição não é possível. Só a mudança é possível. A vida continua a se mover. Uma onda morre. Parece morrer. E então uma outra se levanta. Só as formas desaparecem e novas formas aparecem. Mas nada morre e nada nasce. Se nada morre, então nada nasce, pois a morte só é possível se algo nasce. Nascimento e morte são duas ilusões. Você existiu antes do seu nascimento. De outro modo, o nascimento não teria sido possível. E você existirá após a sua morte. Caso contrário, não lhe seria possível estar aqui e agora, mas o desejo de se apegar à vida cria o medo da morte. Se você parar de desejar a vida, o medo da morte desaparecerá imediatamente. E quando o medo da morte desaparece, você pode saber o que é a vida. Uma mente trêmula, com medo e angústia, não pode saber. O saber requer uma consciência calma e destemida. O desejo pela vida significa medo da morte. O Sutra diz: destrua o desejo pela vida, para que o medo da morte desapareça. E quando não houver morte, nenhum apego à vida, você saberá o que é a vida, pois ela está acontecendo a você. Você é a vida. A vida não é algo extrínseco, é algo intrínseco. Já está acontecendo. Você está respirando nela. Você é exatamente como um peixe no oceano da vida.
mas não está consciente disso, porque sua atenção está obcecada pelo futuro. Desejo significa obsessão pelo futuro. Não desejo significa viver aqui e agora. E o terceiro sutra: destrua o desejo de conforto, o desejo de felicidade, destrua-o. Isso parece muito melancólico, triste, negativo. Não é. Quanto mais você desejar conforto, mais desconforto estará criando para si mesmo, porque o desconforto é proporcional ao desejo de conforto. Quanto mais você procurar felicidade, tanto mais sofrerá. O sofrimento é uma sombra. Quanto maior o desejo de felicidade, maior será a sua sombra. Procure a felicidade e você nunca a obterá. Somente sentirá frustração. Por quê? Porque é apenas um modo de ser feliz, que é ser feliz aqui, agora. A felicidade não é um resultado, é um modo de vida. A felicidade não é o resultado final do desejo, é uma atitude, não um desejo. Você pode ser feliz aqui e agora, se souber como ser feliz, mas você nunca será feliz se não souber como ser feliz e continuar desejando ser feliz. A felicidade é uma arte, é um modo de vida. Neste exato momento, se você puder permanecer calado e consciente da vida ao seu redor e no seu interior, você será feliz. Os pássaros estão cantando, o vento está soprando, as árvores estão felizes, o céu está feliz. Todas as coisas existentes estão felizes, exceto você. A existência é felicidade, é uma celebração eterna, uma festividade. Olhe para a existência. Cada árvore está em festa, cada pássaro está em festa, exceto o homem. Tudo está em festa. Toda a existência é um festival, um constante e contínuo festival. Nenhuma tristeza, nenhuma morte, nenhuma miséria existe em lugar nenhum, a não ser na mente humana. Algo está errado com a mente humana, não com a existência. Algo está errado com você, não com a situação. Porque o homem é infeliz. Nenhum animal é tão infeliz, nenhum pássaro é tão infeliz, nenhum peixe é tão infeliz quanto o homem. Por que o homem é tão infeliz? Porque o homem deseja felicidade, mas os pássaros estão felizes neste exato momento. As árvores estão felizes neste exato momento. O homem deseja a felicidade, ele nunca está feliz aqui e agora. Ele sempre deseja a felicidade e continua a perdê-la. A felicidade está aqui, ela está acontecendo ao seu redor. Permita que ela entre em você. Faça parte da existência, não se mova para o futuro. A existência nunca se move para o futuro, apenas a mente se move. É a isso que chamo meditação, estar aqui sem se mover para o futuro. Não seja ambicioso. Destrua todo desejo pela vida. Não deseje a felicidade. E então, você será feliz e ninguém poderá destruir a sua felicidade. Ser-lhe-á impossível ser infeliz. Então você será imortal e a vida eterna terá acontecido. Na verdade, ela já aconteceu, mas você não está consciente dela. Então você estará realizado, sem ambição. Você estará realizado. Você é único. Tudo. Toda experiência máxima que é possível a alguém também é possível a você, mas acontecerá de um modo único. Aconteceu a Buda, a Jesus, a Zaratustra e acontecerá a você também. Mas nunca acontece do mesmo modo. Não acontecerá a você do mesmo modo que aconteceu a Buda. Não lhe acontecerá, assim como aconteceu a Jesus. Acontecerá a você de um modo único, individual. Quando acontecer a você, será absolutamente nova.
A essência da experiência será a mesma bem-aventurança, o mesmo silêncio, a mesma iluminação, mas na periferia tudo será diferente. Portanto, não imite ninguém, isso faz parte da ambição. Não imite Buda, não imite Jesus, tente ser você mesmo, ou melhor, seja você mesmo, pois tentar ainda é fútil. Quando você é você mesmo, está aberto a todas as responsabilidades. Quando você é você mesmo, toda a existência começa a ajudá-lo. Você não briga com ela. Quando você não está em luta, é isso que significa confiar. Quando você não está em luta, a existência acontece a você. Se você está lutando com a existência, está simplesmente se destruindo suas possibilidades, sua energia, sua vida, sua existência. Não lute. Entregue-se à existência. Aceite a si mesmo do modo que o todo quer que você seja. Não tente ser outra coisa, e a iluminação pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer neste exato momento. Não é preciso esperar.